Eu digo, eita manhã danada! Então aí, pessoal, nós estamos começando aqui mais uma revisão de economia. Hoje nós vamos falar de demanda, oferta e equilíbrio de mercado. Lembrando que é uma revisão, não é videoaula, nosso curso é presencial, ok? Se você chega, eu estou falando baiano. Se você acha que você vendo essa revisão, você está pronto para fazer uma avaliação, sinto muito. Digo, sabe de nada, inocente. Pessoal, isso daqui é só para ajudar vocês no indispensável estudo que vocês precisam fazer da literatura, das notas de aula e revisão dos exercícios aplicados feitos em classe. Lembrando que esse vídeo, como eu vou introduzir aí demanda, oferta e equilíbrio de mercado, vale para o curso de Direito, Administração e os cursos de Tecnologia. Depois a gente vai, tem diferenças aí no plano, mas essa introdução ela será comum, beleza? Demanda, oferta e equilíbrio de mercado. Falando de demanda e mercado, nós podemos lembrar uma demanda do mercado de trabalho que é você falar o segundo e o terceiro idioma, por isso sua revisão está sendo patrocinada pela Influx Moca. Influx Moca, pessoal, um novo conceito de ensino de inglês e espanhol. Pessoal, estou fazendo um curso de inglês nessa escola. É de longe a melhor metodologia no aprendizado de inglês que eu já tive. Olha que eu já fiz bastantes cursos de inglês, então com certeza super recomendo. Tá aí o telefone, liga para lá, ok? Para Influx Moca. Ela é pertinho do campus Moca da São Judas, Avenida Paz de Barros 543. Diz que é aluno do professor Adailton, que você vai ter uma condição especial. Ou então você pode indicar também para outra pessoa, tá certo? Aí, professor, YouTube agora é patrocinado. Pois é, deixa um gostei no vídeo e também faz contato com a escola, porque ela vai ver que dá resultado patrocinar revisão para vocês. Let's Learn Economics. Então vamos lá, ó, pessoal. Demanda. Nós vimos que a economia se dá num relacionamento de indivíduos que possuem necessidades. Todo indivíduo que possui necessidade, ele procura um meio de saciar ou satisfazer sua necessidade. Essa procura gera justamente a demanda, representa o desejo dos consumidores de comprar e consumir um produto. Então nós falamos palavra-chave de demanda, uma procura, uma intenção de compra. Muito bem. Agora eu tenho uma intenção de comprar algo, não quer dizer que eu vou efetivamente comprar esse algo, ok? No caso, para que eu que tenho a intenção de comprar algo, eu compre, eu vou precisar encontrar quem queira vender. Essa intenção de venda é chamada de oferta. Muito bem, a gente vai já falar sobre a oferta. Mas ainda que eu encontre quem queira vender, ok? A discussão vai girar em torno de uma variável chamada preço. Para que haja compra e venda, deverá haver um acordo entre esses indivíduos sobre uma variável chamada preço. Logo, nós observamos o quê? Nós observamos o quê? Nós observamos que a demanda ela é uma função de preço. Então a demanda ela é uma FDP. Que delícia! A demanda é uma função de preço. A demanda é uma FDP. Só que nós vimos, pessoal, que segundo a Lei Geral da Demanda, a demanda é uma função de preço inversamente proporcional. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que se o preço do produto aumenta, a quantidade demandada irá diminuir. Se o preço do produto diminuir, a quantidade demandada irá aumentar. Obviamente, os consumidores desejam consumir, eles vão querer consumir mais quanto mais barato for o produto. Então aí nós temos a lei geral da demanda. Quantidade demandada é inversamente proporcional ao preço do produto. Nesse quadro nós temos justamente isso, o preço aumenta, quantidade demandada diminui. Opa! Peraí. Isso aqui é importante. Logo, numa função demanda, o número que multiplica o preço terá um sinal negativo. Esse sinal negativo representa justamente que a quantidade demandada
é inversamente proporcional ao preço do produto. Então, representa a relação inversamente proporcional. Nós também falamos isso. E também, por conta disto, a função demanda ela é uma função decrescente, certo? Quanto menor for o meu preço, ok? Maior será a minha quantidade. Lembrando, pessoal, que quantidade demandada é um ponto da demanda relacionado a um preço específico. Então, eu tenho aqui, ó, a demanda ela é toda essa linha verde, enquanto esses pontos que agora eu estou fazendo em vermelho, eles representam a quantidade demandada. É um ponto desse conjunto, dessa curva, ok? Então, é um ponto da demanda relacionado a um preço específico, um ponto específico da demanda relacionado a um preço específico. Isso vai fazer muita diferença quando a gente estiver falando de mudança de equilíbrio. Novamente aqui, lei geral da demanda, preço aumenta, quantidade demandada diminui, preço diminui, quantidade demandada aumenta. A oferta, pessoal, é o desejo dos produtores de produzir e colocar um produto no mercado por uma unidade de tempo. Então, a oferta ela é a disposição de bens e serviços dentro do mercado, ok? Muito bem, é uma intenção de venda. Agora, eu querer vender não quer dizer que eu vou vender. Primeiro eu tenho que encontrar quem queira comprar, ok? Primeiro eu tenho que encontrar quem queira comprar. Só que ainda assim, eu encontrando quem queira comprar, certo? Eu preciso ter um acordo, pelo menos, numa variável chamada preço, para que minha intenção de compra efetivamente se transforme minha intenção de venda efetivamente se transforme em uma venda. Logo, a oferta também é uma função de preço. A oferta também é uma FDP, sendo que, nesse caso, se o preço aumenta, a quantidade ofertada também aumenta. Se o preço diminui, a quantidade ofertada também diminui. Isso quer dizer que a oferta ela é uma função de preço, só que uma função diretamente proporcional, ok? Lembrando, pessoal, que aqui eu estou falando do preço variando em ceteris paribus, ou seja, só o preço está variando. Tudo está permanecendo constante, inclusive o custo de produção. Se o preço de um produto está aumentando em ceteris paribus, esse produto está ficando mais lucrativo. Se ele está ficando mais lucrativo, os produtores, as empresas, as unidades produtoras que desejam maximizar lucro, vão querer vender mais desse produto, ok? Querer vender não quer dizer que vai vender, como querer comprar também não quer dizer que você vai comprar. Então aqui nós estamos mostrando de novo o quadro preço maior, quantidade ofertada maior, ok? Relação diretamente proporcional, logo o coeficiente que multiplica preço na função oferta tem um sinal positivo, que representa a relação direta entre a quantidade ofertada e o preço. Se o preço aumenta, a quantidade ofertada irá aumentar, se diminuir, a quantidade ofertada irá diminuir, que graficamente vai mostrar justamente que a curva da oferta ela é uma curva crescente, pessoal. Ó, preço aumenta, quantidade ofertada também aumenta. Preço diminui, quantidade ofertada diminui. Relação diretamente proporcional, sinal positivo no coeficiente, que multiplica preço do produto, e gráfico crescente. Também lembrando que a quantidade ofertada é diferente da oferta. A oferta, toda a curva aqui, desenhada em verde, tá certo? Enquanto que a quantidade ofertada é o ponto específico da oferta relacionada a um preço específico. Então, eu tenho o quê? Eu tenho a oferta crescente. Se o preço aumenta, a quantidade ofertada também aumenta. Se o preço diminui, a quantidade ofertada também diminui. Relação diretamente proporcional. Agora, o que seria o equilíbrio de mercado? O equilíbrio de mercado ele ocorre quando a quantidade demandada é igual à quantidade ofertada, ou seja, quando nós temos uma igualdade entre as intenções de compra e as intenções de venda. Isso irá ocorrer quando? Isso irá ocorrer quando o preço do produto ele for igual ao preço de equilíbrio, porque nós teremos um preço que vai satisfazer tanto as intenções de compra quanto as intenções de vendas no mesmo nível.
Em outras palavras, o que é que nós temos? Opa, professor! Ixi, professor, aqui perde ponto, hein, professor? Desenha direitinho, quantidade de equilíbrio, preço de equilíbrio. Muito bem. Então, o equilíbrio de mercado é o ponto de encontro. Ó, eu tenho uma oferta crescente, demanda decrescente, existe um ponto de encontro. Nesse ponto, eu posso dizer que a quantidade demandada é igual à quantidade ofertada. Isso vai ocorrer a um preço que nós chamamos de preço de equilíbrio. Que delícia! Agora, como é que eu calculo isso matematicamente? Vamos, por exemplo, considerar que eu tenha duas funções aqui. Uma função demanda 100 menos lei geral da demanda, 2,5p, e a outra função oferta 50 mais lei geral da oferta, diretamente proporcional, 1,5p. Então, como é que eu vou achar isso? Nós vimos que o equilíbrio de mercado é quando a quantidade demandada é igual à quantidade ofertada. Isso ocorre a um preço chamado preço de equilíbrio. Então, se eu igualo as duas funções, eu vou ter preço de um lado e preço do outro. Logo, esse preço aqui, onde as duas funções elas são iguais, nada mais é do que o preço de equilíbrio. Então, eu resolvo aí algebricamente, e aí eu encontro o preço de equilíbrio igual a 12,50. Beleza? Pronto, eu pego o preço de equilíbrio e eu aplico em qualquer uma das funções. Eu posso aplicar ou na função demanda ou na função oferta. Em ambas eu vou encontrar o mesmo valor, a mesma quantidade chamada quantidade de equilíbrio, 68,75. Lembrando que você só precisa fazer em uma das funções, tá? Escolhe a que seja mais fácil para você calcular. Portanto, nós temos o ponto de equilíbrio dado pela quantidade de equilíbrio igual a 68,75, preço de equilíbrio igual a 12,50. Novamente, nós temos aí a demanda decrescente, a oferta crescente e o equilíbrio de mercado, onde eu tenho aqui, ó, meu preço de equilíbrio igual a 12,50, minha quantidade de equilíbrio igual a 68,75. Então, quando o preço do produto for igual ao preço de equilíbrio, a quantidade demandada será igual à quantidade ofertada, será igual a 68,75 nesse caso. E aqui o preço será igual a 12,50. Ok? Delicinha, pessoal. Agora, atenção! Aqui é o equilíbrio de mercado, né? Muito bem, quando o preço do produto é igual ao preço de equilíbrio. Agora, se o preço do produto for diferente do preço de equilíbrio, o que é que ocorre? Quantidade demandada diferente da quantidade ofertada. Então, se eu tiver qualquer variação aqui, ó, de preço diferente do preço de equilíbrio, ele vai gerar para mim o quê? Uma quantidade demandada diferente da quantidade ofertada, ok? Todo mundo está enxergando isso aí, ó. Nesse caso aqui, ó, quantidade ofertada diferente da quantidade demandada. Logo, se o preço do produto for diferente do preço de equilíbrio, nós dizemos que esse mercado está em desequilíbrio de mercado. Então, preço do produto diferente do preço de equilíbrio, quantidade demandada diferente de quantidade ofertada, logo desequilíbrio de mercado. Se o preço do produto for maior, espera aí. Se o preço do produto for maior que o preço de equilíbrio, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter uma quantidade ofertada maior do que a quantidade demandada. Logo, eu vou ter um excesso de oferta. Se o preço do produto for menor que o preço de equilíbrio, o que é que eu tenho? Eu tenho uma quantidade ofertada menor do que a quantidade demandada. Logo, eu vou ter um excesso de demanda. Um excesso de demanda. Então, novamente, preço diferente, preço de equilíbrio, desequilíbrio de mercado. Se o preço for maior que o preço de equilíbrio, esse desequilíbrio de mercado recebe o nome de excesso de oferta. Se o preço for menor do que o preço de equilíbrio, nós temos um desequilíbrio de mercado chamado excesso de demanda. Muito bem, toda vez que eu tiver um excesso de oferta, eu tenho um produto sobrando no mercado. Logo, se está sobrando produto no mercado, o que é que vai acontecer com o preço do produto? Cai. Tendendo para quem? Tendendo para o preço de equilíbrio. Da mesma forma, se eu tiver excesso de demanda no mercado, ou seja, falta de produto, o que é que vai acontecer com o preço desse produto? Preço sobe. Tendendo para quem? Tendendo para o preço
de equilíbrio, ok? Tendendo para o preço de equilíbrio. Então, o modelo, o arcabouço, né, do equilíbrio de mercado, ele explica a mão invisível de Adam Smith. Indivíduos buscando seus próprios interesses, como as empresas buscando lucrar o máximo possível, enquanto os consumidores desejam se satisfazer comprando o mais barato possível, eles trazem ao mercado um equilíbrio sem que seja necessária a intervenção do Estado. É óbvio que isso, nós estamos num cenário de mercado competitivo, tá? Então, nesse caso, se o preço do produto estiver menor do que o preço de equilíbrio, você vai ter um excesso de demanda, falta de produto, o preço aumenta. Se você tiver no mercado uma prática de preço acima do preço de equilíbrio, sobra produto no mercado, preço cai. Ok? Então, o mercado se autorregula. É isso aí, pessoal. Nós ficamos por aqui. Hoje, aguarde aí novas revisões. Lembrando, pessoal, estamos no final da reta. Não deixe para estudar tudo em cima da hora, ok? Aquele abraço. Deus abençoe vocês. Peraí, deixa eu ver só um negócio aqui. Deus abençoe vocês e... Bora, Bahia! Já fui!